Olá, estamos iniciando mais um podcast Acontece na ZL. Dessa vez eu tenho aqui ao meu lado o pastor Manu Mesa Barba. Pastor Manu Mesa Barba, ele é o pastor da primeira igreja batista do Itaim Paulista. E antes disso, ele era o pastor presidente da região do estado do Espírito Santo. Veio para lá, para o Itaim Paulista. Que mudança, né, pastor? É uma mudança bem drástica, mas nós estamos felizes vindo para cá. Tem sido uma bênção. Já pouco mais de um ano estando aqui, Deus tem abençoado demais. Sim. Bom, eu vou falar para vocês quem é essa fera que está do nosso lado. Ele é pastor Manu Mesa Barba. Esse nome Mesa Barba é de uma origem italiana, né, pastor? Isso. Né? Origem italiana. E ele é pós-doutorado em teologia e professor de doutorado na Faculdade Batista do Brasil. E o pastor veio para o Itaim, deixou a trajetória dele lá no Espírito Santo, um chamado de Deus, né? A sua vinda para cá, certamente, né, pastor? Isso, você com toma uma certeza. decisão dessa, né? Meu prazer, né? É verdade. E ele é casado com a Ana, pai do Mateus, pai do Manuzinho, e tem uma linda história de vida para nos contar aqui hoje. Eu queria começar, pastor, falando com você de um caso que eu vi lá no seu canal do YouTube. Como é que foi essa história aí que você foi confundido como um ajudante de servente, um servente de pedreiro, né? Lá na igreja do Espírito Santo. Verdade. Eu pastoreei lá na Igreja Batista Guaranhuns, que é um bairro da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Sim. Fiquei lá quase 8 anos e durante todo o tempo a gente fez muita obra lá, muita ampliação, reforma, etc. Então chegou numa fase final, a gente tinha lá um terreno e decidimos fazer uma quadra. Só que o terreno era bem desnivelado, então precisava encher com bastante terra ou entulho, ou, né, para nivelar o terreno, para nivelar com a parte do salão social e o corredor lá da igreja. E aí estava na pandemia, e muita gente decidiu fazer obra na pandemia, reformar casa e etc. E aí eu reparei que lá no bairro tinham vários quantidades de entulho, alguns amontoados de entulho na frente de algumas casas. E aí eu chamei uns adolescentes da igreja e a gente pegou lá alguns carrinhos de mão com pá, com enxada, e a gente foi nas casas que tinham esses entulhos e a gente pedia para os donos se eles deixavam, posso ajudar você? A gente vai te ajudar e ao mesmo tempo vai abençoar a igreja. Aí a gente pedia, podemos retirar o entulho? As pessoas todas agradeciam, porque, né? Vai ser um favor que vocês... vai fazer um favor pra gente, vai tirar o entulho da porta de casa e ajudava a igreja, porque ao invés da gente comprar esse entulho ou a terra, né, para fazer o nivelamento, a gente também economizava e envolvia os meninos e era uma festa. E aí a gente foi de casa em casa pegando os entulhos. E aí numa determinada casa, o proprietário estava reformando o muro dele e tinha lá o entulho e eu cheguei com um carrinho de mão e eu estava com a roupa toda suja, trabalhando desde cedo nessa coisa do entulho, né? Os pedreiros lá na igreja fazendo o trabalho profissional e a gente com os carrinhos ia lá, enchia e trazia. E eles iam batendo, socando, nivelando. Sim. E aí eu estava com um adolescente, com o Caio, e aí chegamos nessa casa e o proprietário disse, sim, claro, pode pegar, mas para que você está precisando desse entulho? Eu falei, não, nós somos ali da Igreja Batista e está fazendo uma quadra, que a igreja tem um projeto social, e lá, né, a gente tinha um projeto social, chamava Construindo Sonhos. Sim. A gente recebia cerca de 30 crianças todos os dias, era contraturno, né? E aí eles iam para a igreja, e aí tinham várias atividades. Então essa quadra ia ajudar muito no projeto com as crianças. E aí eu falei com o proprietário, falei, a gente está fazendo uma quadra lá na igreja, porque tem muita criança, e tem projeto social, etc, e tal, para ver se sensibilizava ele, né? Aí ele falou assim, para a igreja... Não é possível, rapaz. Igreja, hoje em dia o negócio que mais dá dinheiro é a igreja. Não é possível que essa igreja não tenha condição de comprar um entulho, um caminhão de terra e nivelar esse terreno. Eu vou te falar, viu? Esses pastores, é tudo uma corja e tal, e tal, e tal. E eu quieto, né? Deixando ele falar. Esses pastores ficam num carrão aí. Eu duvido se o pastor dessa igreja lá não tem um carrão, se ele não anda num carrão importado. Você com o carrinho de mão. E eu com o carrinho de mão. E eu quieto. E ele tá falando. Aí ele disse assim, manda esse pastor trocar o carro dele
pegar o carro dele e trocar por um carrinho de mão desse aí. O dia que eu ver um pastor com um carrinho de mão igual vocês estão aí, que isso é uma exploração, rapaz. Pegar você, ainda botar um menino desse aí pra te ajudar, te pagando uma diária aí de mixaria e mandar você rodar o bairro atrás de entulho. Esses pastores são muito folgados, são muito isso. E começou, rapaz, meter o pau nos pastores. E assim, abre um parênteses, né? Convenhamos, Divaldo. Infelizmente, como toda classe, como todo ofício, como toda profissão, né, a minha classe tem alguns pastores que realmente dão margem para esse tipo de crítica. E eu entendo perfeitamente a crítica dele, porque infelizmente alguns dão realmente, com algumas atitudes, dão margem para esse tipo de crítica, né? Mas, enfim, e aí ele tá falando, e tá metendo pau, e eu quietinho. E aí o dia que eu ver um pastor com um carrinho de mão desse, pegando um entulho para ajudar a igreja, aí sim é um pastor de verdade. Aí eu limpei a mão, falei, então, muito prazer, pastor Manu, eu sou o pastor da igreja. Divaldo, esse homem não tinha onde enfiar a cara, rapaz. Igual a gente fala lá em Minas Gerais, né? Ele não tinha onde enfiar a cara. Ele ficou, rapaz, vermelho e começou a ficar... Não, rapaz, que isso? Não, você não é o pastor, não. Que eu tava todo sujo, né, e tal. E aí eu falei, sim, eu sou o pastor da Igreja Batista, meu querido. A Igreja Batista é uma igreja séria. A gente tem vários projetos sociais. A gente serve a comunidade, né? Eu entendo a sua revolta, a sua crítica. Transparência da prestação de contas clara, exatamente. Público, né? Aí eu disse, olha, mas nós somos da Igreja Batista, né? Sem nenhuma presunção, sem nenhuma soberba, mas graças ao bom Deus, a nossa denominação batista, que é muito antiga, né, vem desde os tempos da Reforma Protestante, passou pela Inglaterra, foi para os Estados Unidos, veio aqui para o Brasil, só no Brasil tem 100 e tantos anos de existência. Então, graças a Deus, né, os colégios batistas, as faculdades batistas, o projeto social batista sempre foi muito forte e deu para a nossa denominação um respeito junto à sociedade. Então eu expliquei para ele, né, essa pequena diferença e disse, olha, nós somos... Convidou ele para ir lá na igreja? Convidei. E aí eu falei, olha, se o senhor quiser ir lá conhecer, o senhor é muito bem-vindo e tal. Aí depois eu até fiz amizade com ele é um bombeiro aposentado que morava lá no bairro. Ele nunca foi no culto, mas depois disso ele passou a me respeitar profundamente. Onde ele me via, ele cumprimentava e tal. E foi uma história muito legal. Pastor, me conta essa história. Você, antes de virar evangélico, virar pastor batista, você era skatista, tinha cabelos longos, loiros até nas costas, é isso mesmo? É verdade. Como se deu essa mudança, pastor? Rapaz, desde pequeno, eu sempre fui envolvido com esporte. Eu primeiro joguei basquete e depois eu comecei a andar de skate. Eu levei o basquete e o skate até um determinado ponto, fazia os dois, mas de um determinado ponto para frente eu fiquei só no skate mesmo. E aí, inclusive, através do skate, eu vim morar em São Paulo. Registrado, você tem 1,90 e quanto? 95. 1,95 m. Então vocês estão vendo o tamanho do homem, né? 1,95 m, eu era bem magrinho, pesava 70 e poucos quilos. Então, assim, com 17 anos, eu vim para São Paulo. Eu morei já aqui na capital, mas eu morei pro lado de lá, no centro, na Barra Funda. Sim. Primeiro eu morei de favor na casa de um amigo da minha mãe em Gianópolis, depois na Barra Funda e, por último, no centro, ali numa kitnet, na 24 de maio, perto da Galeria do Rock. Sim. Então, quando eu vim para São Paulo, aos 17 anos, eu já era convertido. Eu converti aos 16 anos e eu era skatista, tinha o cabelo grande, eu fiz aquelas dreadlocks, né? Cabelo tipo, o pessoal fala no popular, tipo Rastafari, né? Sim. Isso aí. Então, eu tinha cabelo grande, eu fiz dread, eu fiz de tudo. Aliás, eu já vi essa foto em algum lugar, né? Hein? Eu já vi isso aí, não sei onde, mas eu vi. E aí, com 16 anos, eu era bem rebelde, bem, assim, desobediente, sabe? Sim. Fazia muita bagunça na escola, na rua e tal. E aí, com 16 anos, a convite de um amigo, eu fui na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sim. Eu sou nascido em Minas. E depois eu fui para Volta Redonda. Então, passei toda a adolescência na cidade de Volta Redonda, no Rio. Sim. E foi lá que eu comecei a andar de skate. E lá aflorou também muito a minha rebeldia.
E aí, a convite de um amigo que era novo convertido, ele me chamou e eu fui com ele num culto na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, numa quarta-feira à noite, estava chovendo, estava frio em Volta Redonda, e era meados de outubro de 98. Sim. E aí eu aceitei Jesus naquela noite, e dali em diante comecei o processo, né, de transformação, de adequação, e fui caminhando na igreja. Aí eu batizei em 23 de maio de 99, e quando foi no final de 99, eu mudei para São Paulo e vim para cá tentar a vida, né? Vivendo, eu ia tentar ou basquete ou skate, acabei profissionalizando no skate, consegui patrocínios e morei 4 anos aqui em São Paulo, vivi do skate por 4 anos. Aí conheci minha esposa, casei, tive filho, e aí aí eu tive algumas lesões que me impediram de continuar competindo profissionalmente. E aí eu tive uma proposta de emprego. E aí eu fui para o Espírito Santo para trabalhar. Eu tinha 22 anos, meu filho tinha 1 ano e pouquinho, minha esposa tinha se formado e não estava conseguindo emprego. Então, no Espírito Santo, naquele tempo, a gente foi em 2004, o Espírito Santo estava em plena efervescência de crescimento. Sim. Então, era um lugar muito bom para trabalhar e para criar filhos, uma qualidade de vida, beira de praia. Então, a gente foi assim em busca tanto das oportunidades, né, de emprego, quanto de uma melhor qualidade de vida para o meu filho, o Manuzinho, que é o que já tinha nascido e foi com a gente. Aí, chegando lá, a gente conheceu o Mateus, né? O Mateus é filho, mas não é biológico. Sim. O Mateus tinha 7 anos, e aí a gente foi fazer um trabalho, eu fui congregar na Igreja Batista em Meaípe, é o nome de uma praia na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Então, congregando nessa igreja, a gente ia com a juventude da igreja, na periferia, fazer um trabalho com as crianças, né? Sim. Os batistas têm essa pegada muito forte, trabalhar com criança, trabalhar com ação social, a gente gosta disso. E aí, eu estava na periferia de Guarapari, fazendo um trabalho com crianças, trabalho social e também de evangelização, de lazer, né? De cultura. E aí, esse menininho agarrou na minha perna, Mateus, né? E queria ir comigo de todo jeito. Me leva, tio, me leva, me leva. Aí procurei o pai dele, conversei, deixou, e levei ele, passou um final de semana lá em casa. Depois ele aprendeu o caminho da minha casa, aí ele saía da escola, ao invés dele ir para casa dele, ele ia para minha. E aí foi ficando, Divaldo, e até hoje ele está com a gente. Agora ele tem 25 anos, está aqui fazendo faculdade, trabalhando. Está lá ajudando na Graças igreja, a Deus, está com a gente até hoje, é uma bênção. Pastor, me fala um pouquinho, o que te fez abraçar e decidir virar um pastor evangélico? Divaldo, isso aí, cara, é uma crise, assim, porque, inclusive, eu acredito, sabe, que uma vez eu estava pregando num evento, num sítio, e um menino, um jovem, veio conversar comigo. Pastor, eu quero muito ser pastor, eu tenho um sonho de ser pastor, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço e tal, e tal, e tal. Aí eu disse para ele, meu filho, me desculpa, mas eu não tenho uma boa notícia para te dar. Olha, se você realmente quer ser pastor, se você tem o sonho de ser pastor, sim, se você tá almejando isso como uma carreira ou a sua profissão, eu quero te dizer que você precisa urgentemente pensar em outra coisa, procurar outra coisa para fazer. Porque existe um padrão, Divaldo. Eu não sou Deus para dizer o que é e o que não é. Mas falando na perspectiva bíblica, quando eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que Deus chamou para fazer alguma coisa para ele, disseram não primeiro. Então chamou Abraão titubeou, chamou fulano, ciclano, sim, Moisés, sim, e o Jonas, sabe? Vários, os apóstolos, ai de mim que vou perecendo, aí chamou Isaías para ser profeta, não, eu tenho lábios impuros. Parece que é um padrão das escrituras, sim, certo? Não é uma opinião minha, é uma constatação na leitura do texto, parece um padrão. Toda vez que Deus chama, o homem foge primeiro. E aí Deus vai caminhando, até que ele faça aquilo que Deus está chamando,
que ele não tem mais como fugir. No caso de Jonas, que eu acho que é o caso mais conhecido, de fuga, tentou entrar no navio e ir para Tarsis, caiu no mar, jogaram ele no mar, o grande peixe, o grande peixe cuspiu ele lá na praia e ele teve que andar mais de 1.000 quilômetros até Nínive, capital da Assíria naquele tempo, um povo muito temido. E eu entendo Jonas. Eu, no lugar do Jonas, eu teria fugido também, porque os ninivitas eram muito cruéis, eles eram assassinos, eles eram terríveis. Era um povo muito temido. E aí o Jonas, claro, como qualquer ser humano, ficou morrendo de medo de ir lá para Nínive e falar de um Deus que eles nem conheciam. Então, comigo foi dessa mesma forma. Deus me chamou, eu senti o chamado de Deus num culto missionário, eu tinha 17 anos ainda. Novo convertido, recém-batizado, mas eu achei que pudesse ser empolgação, no início, aquele primeiro amor e tal. E eu estava com aquela possibilidade de viver do esporte. E eu falei, quer saber, eu não vou mexer com esse negócio de seminário, de ser pastor, né? Eu vou cuidar da minha vida, vou viver do esporte, realizar meus sonhos. Depois eu vejo esse negócio aí de ser pastor. E aí eu vim para São Paulo, aconteceu tudo o que aconteceu, eu fui para o Espírito Santo. E aí eu tô lá na Igreja Batista em Meiaípe, no Espírito Santo. Lá no fundo da minha consciência, sempre tinha aquela luzinha piscando, de que, olha, Deus te chamou para você ter algo específico, Eu não tinha certeza se era o ministério pastoral, mas eu tinha certeza que Deus estava me chamando para algo específico, não só para servir na igreja, como um membro, como um líder, mas algo específico. E aí eu entrei nesse processo de dar aula na escola bíblica, de ser líder de adolescentes, de jovens, e ajudando na igreja o máximo que eu podia. E aí os próprios irmãos começam a reconhecer, dizendo, Manu, prega pra gente, Manu, dá uma aula disso, dá uma aula daquilo, vai ter um culto no lar da fulana de tal, você pode pregar lá pra gente? Então, naturalmente, a igreja vai percebendo quem são os vocacionados e vão dando oportunidade. Aí a gente prega, a gente dá aula, a gente lidera, faz um evento, faz uma coisa, faz outra, e a igreja vai vendo, esse rapaz tem um chamado, esse rapaz tem a vocação, ele leva jeito pra coisa. E aí a igreja vai meio que conduzindo o vocacionado para a sua vocação, Então comigo foi esse processo natural, que é o que acontece com a maioria, na Igreja Batista, pelo menos, é o meu ponto de vista, porque é onde eu convivo na maior parte do tempo. Então, na Igreja Batista funciona assim, a igreja vai identificando os seus vocacionados e vai dando oportunidade, e ele vai indo. E se ele for fluindo e for continuando, uma hora, inevitavelmente... Confirmar mesmo que ele é chamado. Aí é inevitável, ele vai acabar desempenhando aquilo que Deus chamou. No meu caso, a igreja foi me empurrando e eu acabei indo para o seminário, estudei lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí a faculdade de teologia, o bacharel em teologia, e aí tem toda uma prova, tem toda uma seleção, a denominação batista ela é bem criteriosa, bem com a ordenação dos pastores. Então a gente faz várias provas, a gente precisa de vários documentos, vários títulos, tem uma série de fatores até a gente chegar na consagração pastoral. Mas isso é muito bom, porque mostra a seriedade, da denominação batista, e como eles encaram essa questão da formação e mais ainda de identificar essa pessoa que tem realmente o chamado, para seguir na carreira de pastor, É isso, exatamente. Então, a ideia de ter essa quantidade de critérios é essa mesmo, é dar uma filtrada, É lógico que, vez por outra, a gente acaba tendo alguns problemas, Mas é uma forma da gente evitar os problemas no futuro, é dificultar o processo de consagração para que só realmente aqueles, que demonstram mesmo caráter, vocação, espiritualidade, maturidade. Então é uma série de processos que você tem que passar e uma série de provas que você tem que fazer. E às vezes é prova mesmo, Como o nosso concílio, são vários pastores da região, são convidados, e o candidato ao Ministério Pastoral Batista, ele é obrigado a responder qualquer pergunta da vida dele, da Bíblia e da teologia. Sobre ética, sobre moral, sobre a história da igreja e dos batistas. Todos os pastores da região são convidados e fazem perguntas para esse candidato e ele precisa responder satisfatoriamente. E os examinadores que fazem as perguntas
Depois franquio uma palavra para todos os pastores presentes. Qualquer pastor pode fazer qualquer pergunta. Já pensou, Divaldo? Se não for respondido, tá fora. Já pensou, cara? Qualquer pergunta sobre a Bíblia, sobre a teologia e sobre a história da igreja. Então é uma prova bem criteriosa, não é fácil. A gente estuda 4 anos, faz o bacharel em teologia, depois ainda precisa ficar um tempo de observação, a igreja precisa pedir esse concílio, precisa ser recomendado pelos pastores da região, e eles vão e fazem essa prova, e aí depois ainda precisa uma série de documentos até que esse candidato seja consagrado como um pastor e depois seja filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Que eu tive o privilégio de presidir lá no Espírito Santo, presidi os pastores batistas lá. Que você é o vice-presidente hoje? Hoje eu sou vice do Brasil. Do Brasil. Vice-presidente dos pastores batistas do Brasil. São cerca de 15 mil pastores. Que bom. Então, esse é o processo, é bem difícil, mas ao mesmo tempo dá uma certa segurança para a gente. Exato. Me fala um pouquinho, pastor, você saiu do Espírito Santo ano passado, veio para o Itaim Paulista, né? É uma mudança muito grande, né? Cidade da praia, né? Curtindo o mar o tempo todo, né? Uma cidade gostosa. De repente vem parar aqui na periferia da Zona Leste de São Paulo, né? Como se deu essa mudança e como que está hoje a sua adaptação aqui, né? Casa nova, morando aqui na Zona Leste, né? Como que está sendo feito? Divaldo, foi da seguinte maneira, vou resumir. Eu estava, como eu disse, a gente fazendo essa quadra lá na igreja, a gente estava terminando a fase de acabamento, né? Quando eu cheguei na igreja, a gente iniciou um projeto de reforma, de ampliação e de melhor estruturação da igreja lá. Quase 8 anos depois, eu já estava no final desse processo. Então, a igreja já estava praticamente pronta. E foi chegando um período em que eu percebi que, uma vez que eu tivesse terminado toda a obra e concluído todos os projetos que eu iniciei lá na igreja, eu comecei a me perguntar assim, qual seria o motivo ou a motivação de eu permanecer naquela igreja? Porque na denominação batista, o pessoal que nos assiste talvez pode não conhecer os nossos detalhes, né? Então, na denominação batista, a gente tem um dos nossos princípios é a democracia. Tudo que a gente vai decidir é votado em assembleia. Então, todo membro de uma igreja batista, eu digo igreja batista brasileira, né? Porque o nome batista é um nome bíblico, é um nome de domínio público, então muitas igrejas chamam batista no nome, mas não são da Convenção Batista Brasileira. Então, quando eu digo igreja batista brasileira, eu estou me referindo a essas igrejas. São chamadas popularmente entre os evangélicos de batistas tradicionais, porque são os mais antigos. Então a gente tem esse princípio da democracia e tudo é votado em assembleia. Todo membro de uma igreja batista brasileira, ele tem vez, ele tem voz e ele tem voto. São os chamados 3 Vs do membro batista. Vez quer dizer, ele pode ser líder, ele pode desempenhar qualquer função na igreja, desde que ele seja aprovado numa assembleia. Então ele tem vez. Ele tem voz, porque ele pode pedir a palavra, ele pode pedir explicação, ele pode pedir qualquer dúvida que ele tiver. Pode pedir os documentos. Ele pode ir na secretaria da igreja, pedir o relatório financeiro, quero saber quanto é que está gastando com tal coisa, quanto é que o pastor ganha, quanto é que tal funcionário ganha, ele pode ter acesso a qualquer informação da igreja. Transparência total. Muito bom. Então tem vez, tem voz e tem voto. Então tudo que vai ser feito na igreja batista precisa ser votado pela assembleia daquela igreja. Convoca-se a assembleia, os membros vão, os assuntos são expostos e todos votam. Se ganhar, faz. Se perder, não faz. É simples assim. O pastor da igreja batista não manda nada. Se não aprovar na assembleia, ele não pode fazer. A assembleia é soberana. Então, chegou naquele ponto em que eu comecei a me perguntar, porque estava chegando a data da próxima eleição, né? Cada igreja tem um estatuto e às vezes varia. Tem estatuto que diz que o mandato da diretoria é de 1 ano, às vezes é 2 anos, às vezes é 3, às vezes é 5. Cada igreja tem essa liberdade de fazer da maneira que melhor seja para aquela região. Então, a nossa igreja lá, ela tinha uma eleição anual. Todo ano, eu tinha que ser reeleito como pastor presidente da igreja. Eu e toda a diretoria, né? Os vice-presidentes, tesoureiros e secretários. Estava se aproximando a data da reeleição
E eu tava, sabe, num diálogo com Deus, assim, Deus, tá se aproximando, eu vou ser reeleito para ficar mais um ano aqui, né? Eu tô terminando tudo que eu senti que Deus tinha me levado para lá para fazer. Sim. E eu comecei a me perguntar, eu vou ficar para mais o quê? Para mais o quê? Para mais o quê, né? Que eu gosto muito de desafio, gosto muito de dificuldades. Então estava chegando um tempo em que todos os desafios estavam sendo vencidos, as dificuldades foram superadas, a igreja estava ficando toda prontinha, tinha gente, tinha tudo, né? Dinheiro, finanças saudáveis, liderança, tal. Falei, puxa vida. Aí eu comecei a conversar com Deus sobre isso, né? Se o Senhor gostaria que eu ficasse aqui por mais um tempo, comecei a pedir sinais a Deus, né? Para Deus me sinalizar de forma que eu entendesse que era para eu continuar lá ou não. Então, na Igreja Batista funciona assim. O pastor, ele pode sair a hora que ele quiser, basta que ele assine uma carta de exoneração, ou na próxima eleição que tiver, ele diz que ele não se candidatará mais, e aí o mandato dele se encerra naquela data. Ou a igreja também pode exonerar o pastor. Sim. Pode demiti-lo, né? Desde que seja votado em assembleia. Então, para que um pastor seja empossado como pastor presidente ou até mesmo auxiliar numa igreja, precisa ser votado em assembleia. E para que o pastor seja demitido ou exonerado da igreja, tem que ser votado em assembleia. No final das contas, né, a gente entende que os membros reunidos buscam a vontade de Deus e a vontade de Deus se revela naquela votação. É verdade, a gente precisa dar o braço a torcer de que nem sempre o resultado da votação expressa realmente a vontade de Deus. Mas a gente entende que todos os membros daquela comunidade precisam ter o direito de opinar e de votar. Resultado, a igreja daqui do Itaim ficou sem pastor, né? E aí, ficando sem pastor, ela começa então a entrar no processo que a gente chama de sucessão pastoral. Convidar um novo pastor para vir para cá. Isso. E aí a igreja elege uma comissão, alguns irmãos foram eleitos para ser a comissão da sucessão pastoral, e essa comissão vai buscar os possíveis candidatos. Isso. Pastores da região, de fora, do estado de São Paulo, de outro estado, de outra cidade, né? Quais são os pastores que estariam dispostos a concorrer ao cargo de pastor-presidente na PIB Itaim? Basicamente é assim que funciona. Então eu estava lá no Espírito Santo, tendo esse diálogo com Deus, se era para eu continuar lá ou não. E a igreja aqui tendo um diálogo com Deus de qual pastor... Procurando o pastor. Qual pastor que a gente vai chamar, né? E aí a igreja aqui tinha o pastor João Martins, que era pastor interino, né? Isso. Interino quer dizer aquele pastor que está por enquanto, até a chegada do pastor presidente, conduzindo a igreja, orientando. O pastor João Martins foi lá em Vitória, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Sim. Então teve lá o Congresso dos Pastores, e aí como eu era presidente lá, eu era o anfitrião, eu estava recebendo a Assembleia do Brasil todo. Sim. E aí a Comissão de Sucessão Pastoral, pesquisando na internet, descobriram meu nome. E pediram, aí assistiram algumas coisas minhas na internet, sim, viram que eu era o presidente lá do estado, e assistiram alguns cultos da igreja de lá. Sim. Parece que gostaram do que viram, e aí pediram ao pastor João que ele, indo lá em Vitória, fizesse um contato comigo. Pastor, sim, sonda ele lá, vê se ele não está aberto, se ele não está disposto. Vai que rola, né? Vai que rola. Vai que rola, ou vai que cola, né? Vai que cola. E aí eu estava lá, estava feliz, estava satisfeito, estava muito bem, graças a Deus, mas internamente com essa crise. Continuo, não continuo, o que eu faço da minha vida? Conversei com a minha família, a gente entrou num período de oração por isso. E aí o pastor João me chamou para conversar e me expôs, falando que a PIB Itaim estava me acompanhando pela internet, o meu nome tinha surgido e havia uma possibilidade se eu estaria disposto a vir conhecê-los. E aí nós marcamos, um mês depois eu vim para conhecer a igreja, eles me conheceram, né? Vim com a família, eles me conheceram, eu conheci a igreja, a gente voltou para casa e o processo foi até maio. Eu vim em fevereiro, o pastor João conversou comigo em janeiro, eu vim em fevereiro, quando foi em maio teve a assembleia, aí foram vários nomes, vários candidatos, e aí o meu nome foi aprovado na assembleia, a igreja me fez então o convite. E aí eu pedi alguns dias para responder esse convite. De passagem, seu nome foi aprovado quase por unanimidade, né?
Que chegou a 98, 99%. 99, alguma coisa. Teve um voto contrário. Sim. E o curioso, Divaldo, interessante você lembrar disso, porque o último sinal que eu havia pedido a Deus, porque eu estava muito na dúvida, e eu pedindo a Deus para me esclarecer qual era a vontade dele, fui pedindo alguns sinais, me mostra, Senhor. E como a igreja aqui estava muito empolgada com a minha vinda para cá, eu sentia os irmãos assim muito empolgados, começaram a me seguir nas redes sociais e já mandavam mensagem para mim. Eu falei, gente, esse povo está querendo muito que eu vá para lá. Mas eu não sei se é a vontade de Deus. E aí eu pedi a Deus esse sinal. Eu falei, tem que dar pelo menos um voto contrário na Assembleia. Se for unanimidade, eu não vou. Porque, sei lá, a unanimidade parece meio perigosa, né? Eu não sei, mas eu pedi isso a Deus. E só a minha esposa sabia desse detalhe. E aí, quando eles me fizeram contato, pastor, foi aprovado. Aí eu perguntei, qual foi a porcentagem? Aí a menina respondeu, teve um voto contrário. Aí eu falei, meu Deus, então... Mas quer dizer, você pediu a Deus isso? Pedi então? a Deus, Divaldo, pedi a Deus que desse um voto contrário para que ele sinalizasse a vontade. E olha que curioso, o voto contrário foi de um adolescente que estava por conta... Foi final de pandemia, né, aquele processo. Então, muita gente acabou afastando do culto presencial. E esse adolescente estava um pouco sumido. E ele decidiu aparecer na igreja no dia da Assembleia. Sim. E ele era membro, como todo membro, ele tinha direito de votar. Aí ele pegou o papel de votação e disse assim, eu não conheço esse pastor, eu não sei quem é. Quer saber? Eu vou votar não. Aí Mal sabia que ele estava sendo usado por Deus, cara. Desavisado, sem noção do que ele estava fazendo. Ele falou, eu não conheço esse pastor, eu vou votar não. Sem o voto, se ele votasse a favor, você não estaria Exatamente. Aqui, né? E aí eu entendi aquele... A gente já tinha pedido alguns outros sinais relacionados à igreja de lá, relacionados à minha família e relacionados à igreja daqui. E Deus foi sinalizando tudo positivamente. E aí nós entendemos que era a vontade de Deus. O mês de junho e julho eu preparei a igreja de lá para sair, deixei tudo ajeitado e viemos para cá. Tomei posse em agosto do ano passado, né? Estamos agora em dezembro, então tem 1 ano e 4 meses que eu estou aqui. Foi uma mudança bem drástica, não foi fácil no início, porque minha esposa era concursada lá. Ela tinha 2 cadeiras na prefeitura de lá. Ela é da área da educação, ela era professora numa cadeira e coordenadora na outra. Então, né, concursada, estava profissionalmente bem resolvida e bem estável. Meus filhos também trabalhando e fazendo faculdade. E eu lá também, presidente do Estado, pastoreando a igreja muito boa. Acabei nesse congresso sendo eleito vice-presidente do Brasil. Então eu estava também numa situação muito confortável. E aí, para nós, o grande desafio foi esse. Foi a gente abrir mão desse conforto. De conforto, exatamente. Né? O comodismo que a gente já estava ali. E aí, eu vim primeiro, né? A gente veio para posse, eles voltaram, porque aí a gente combinou de que a minha esposa iria ficar até o final do ano, porque ela, como concursada, o diretor era muito amigo dela e foi meu aluno no seminário lá no Espírito Santo. Então, a gente tinha uma relação de amizade. E aí ele pediu a ela, Ana Paula, se você sair agora, vai ser difícil de eu arrumar alguém, porque já era segundo semestre, né, caminhando para final de ano, arrumar uma outra professora e mais uma outra coordenadora, ia ser difícil. Ele pediu, por favor, se tivesse como ficar até o final do ano. Ela decidiu acatar, porque ele era um irmão muito querido. Os meus filhos também, vim para cá em agosto, né, no meio do semestre da faculdade, então decidiram ficar lá para concluir o semestre e transferir para cá já com o semestre concluído. Então a gente achou melhor, né, para ficar bom para todo mundo, que eu viesse sozinho no início. Aí uma vez por mês eles vinham para cá, às vezes eu ia lá. Então eu fiquei de agosto até dezembro sozinho aqui, morando, tendo que aprender tudo, né? Aprender a andar no Itaim, aprender a pegar o endereço para visitar todos os irmãos, né? E Deus me deu esse privilégio. No primeiro 7 meses de ministério, 6 meses, né? Não, 5, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu visitei todos os irmãos, andei no Itaim inteiro, São Miguel, Itaquá, Poá, Suzano, Mogi, Guarulhos, até pro sul de Minas, Ferraz, Guaianazes. Né? Uma irmã morando no sul de Minas, eu fui lá visitar ela. E aí, Divaldo, foi assim, muito bom pra gente vir pra cá. Aí em dezembro a família veio, né? A gente já tá bem instalado, estamos morando muito bem. Então, assim,
No início foi muito desafiador, mas hoje a gente está assim, num tempo muito bom, como família, todo mundo estudando, trabalhando, e Deus tem abençoado demais, a igreja tem crescido, a gente tem conseguido ampliar, melhorar alguma estrutura lá, e devagarzinho Deus vai fazendo a vontade, a gente está bem feliz. Foi realmente da vontade de Deus, a gente está convicto de que foi Deus que trouxe a gente para cá, porque no processo está todo mundo sendo abençoado, então glória a Deus e tá bom demais. Pois é, nós estamos aqui acompanhando essa bela entrevista com o pastor Manu Mesa Barba. Vocês já viram aqui que o homem é fera, manja tudo de igreja e de religião. Eu queria, antes da gente prosseguir, pedir a você que está aí vendo essa entrevista, se você está gostando, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Mais importante, se inscreva no nosso canal. Basta clicar no link aí que você já consegue se inscrever. E logo acima da palavra inscrito aparece um sininho. Aí você clica no sininho, deixa ele habilitado em azul para você ser notificado quando nós tivermos outras entrevistas tão boas quanto essa aqui com o pastor Manu. Pastor, me fala uma coisa. A gente anda aqui pela cidade, né? Aqui na região leste em especial, milhares de igrejas de diversas denominações, Assembleia, Batista, né? Adventista, Presbiteriana, Universal, Brasil para Cristo, né? Tantas igrejas católicas. Eu queria que você falasse aqui para os nossos seguidores qual a diferença entre uma igreja e outra igreja. Certo. Olha, existem várias formas de responder essa pergunta, né? Sim. Porque existem diferenças doutrinárias, existem diferenças administrativas, existem diferenças litúrgicas, sim, existem diferenças das mais diversas, né? Sim. Eu entendo, Divaldo, a Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme. Ela se apresenta de várias formas, para que ninguém fique de fora da graça de Deus e seja alcançado por Ele, pela vontade e pelo propósito dEle. Eu entendo que a diferença das denominações, das igrejas, todas essas diferenças que eu mencionei, na forma de administrar, na forma de crer, na forma de entender, na forma de praticar, de fazer o culto, essas diferenças eu entendo como parte da multiforme graça de Deus. Para que ninguém tenha a desculpa de dizer não tinha uma igreja em que eu pudesse me sentir bem. Uma igreja que tem minha cara. Rapaz, tem igreja de tudo que é jeito. Sim. Tem os mais barulhentos, tem os mais quietos, tem os mais festeiros, tem os mais... Tem de tudo que é jeito. Então, meu amigo, não tem desculpa para você dizer que não teve um lugar em que você se sentiu bem para servir a Deus. Sim. E na forma de apresentar a mensagem do Evangelho, cada um também tem a sua maneira de abordagem, de fazer. Então, assim, basicamente, existem várias diferenças, mas são... As diferenças que mais aparecem são as diferenças litúrgicas, que é, na liturgia quer dizer aquilo que é feito no culto. Então tem igrejas que são mais assim efusivas, né? São mais, como o povo fala aí no popular, né? Às vezes mais barulhentas. São as pentecostais, né? Então aí já seria uma diferença doutrinária. Sim. A liturgia também ela apresenta diferenças, né? Uhum. E também as doutrinas. Então, tem dentro do cristianismo, a gente tem os ortodoxos, a gente tem católicos, e depois da Reforma Protestante, a gente teve, então, as chamadas, entre aspas, igrejas evangélicas, né? Sim, ou protestantes. Começou assim no movimento, depois... Sim. Então, assim, a gente tem a luterana, a anglicana e a presbiteriana e a batista, que são dissidentes da Europa pós-Reforma Protestante. Uhum. Elas foram para a América do Norte e depois vieram para a América do Sul, de forma que da Reforma Protestante para frente acabou tendo essas igrejas quase que espalhadas pelo mundo. Sim, sim. E aí, recentemente, na virada do século XIX para o século XX, 100 e poucos anos atrás, nós tivemos lá em Los Angeles, na Califórnia, numa rua chamada Azusa, onde nasceu ali com um pastor chamado William Seymour, o movimento chamado pentecostal, que é a compreensão de que a prática dos dons seria um pouco diferente do que aqueles históricos, clássicos ou chamados tradicionais
faziam. Sim. Então, as igrejas pentecostais, oriundas desse movimento, da Rua Azusa, na Califórnia, eles então começam a fazer um culto num formato diferente e praticar alguns dons de forma diferente. E aí surge a principal diferença ali no ramo dos protestantes ou evangélicos, que são assim, aí tem a primeira... Não sei se eu chamo isso de divisão ou de multiplicação, porque acho que quanto mais vai aparecendo, não sei se está dividindo, acho que está multiplicando, né? Está multiplicando. Então cada um tem um ponto de vista, mas a primeira ramificação que a gente tem é a chamada pentecostal. Aí depois dessa sai uma nova ramificação chamada neopentecostal, que é um pentecostalismo mais novo, que aí já é dos anos 60, 70 para cá. E aí dentro de cada ramificação dessa, a gente ainda vai ter várias vertentes, cada um com o seu detalhe que torna aquela igreja ou aquela denominação um pouco diferente da outra. Mas eu, particularmente, gosto de todas, respeito todas, tenho diálogo, relacionamento, amizade, prego em várias delas. Então eu acho que tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus e é isso mesmo, tem que ter mesmo a quantidade que tiver e diferença que tiver. Eu não tenho crise com isso, não fico... Deus não me chamou para ganhar debates, Deus me chamou para ganhar vidas. Então eu não gosto de debate, eu gosto do diálogo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, a gente troca, a gente cresce e vamos para frente. O negócio é amar a Deus e as pessoas e está tudo certo. É isso mesmo. Falando agora da Igreja Batista, no Brasil como um todo, é uma igreja que tem uma atuação social muito grande, né? Procura participar de eventos importantes. Eu me lembro agora, recentemente, na guerra da Ucrânia, veio aí todo um trabalho lá na Ucrânia, trazendo pessoas que estavam fugindo da guerra, né? Também em relação lá ao Afeganistão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações macros da igreja, né? Através de missões internacionais, que é um departamento da igreja, né? E também aqui no Brasil, em especial a igreja PIB Itaim, que é a primeira igreja batista que você pastoreia agora, e que sempre foi notória e conhecida aqui na região como uma igreja também que fazia missões nacionais, até internacionais, né? Tinha até o pastor aqui agora, é o pastor emérito da igreja batista, o pastor... Arídio Pereira Barreto, que sempre fez uma grande ação social, né, que agora está na sua mão continuar esse trabalho. Fala para mim um pouquinho dessa ação internacional da igreja e também da ação local dela aqui. Certo. Nós temos, na denominação batista brasileira, 4 que a gente chama de juntas. Junta quer dizer um grupo de pessoas focado para... Departamentos. Departamentos, tipo isso. Então nós temos a junta de missão local, que é a PIB Itaim. A missão que a igreja faz aqui no Itaim, que envolve também a ação social. Distribuição de alimentos, remédios, né? Atendimentos. Então, a PIB Itaim tinha o ônibus que rodava, o sopão da madrugada. Acolhimento aos surdos, né? Aos garotos da rua lá, que vai lá jogar futebol, tem a quadra aberta para a população. Então, a gente serve a comunidade de várias formas. Com a quadra, com os esportes, cedendo o espaço para a comunidade. O skate. O skate, as escolas, né? Para fazer uma formatura, para fazer algum curso, para usar o espaço da igreja. E para fazer esse trabalho social de alimentação, de saúde, seja qual for a demanda que aparecer, a gente está disposto a ajudar a comunidade. Depois a gente tem a junta de missões estaduais. São ações feitas visando a esfera aqui do estado de São Paulo. Quais são as demandas do estado de São Paulo que a nossa denominação aqui pode ajudar? Então tem vários projetos, vários trabalhos que também envolvem a área social. E aí vem a junta de missões nacionais. A gente começa a pensar, então, no Brasil. O que a nossa denominação pode fazer no Brasil para servir melhor a população brasileira. Então, nós temos projetos na Amazônia, com os ribeirinhos, temos projetos no Sertão, temos projetos em várias regiões, praticamente em todas, né? Em todas as regiões do Brasil, em vários estados.
de forma que a gente vai buscando. Então, lá no sertão tem projetos para gerar água, poço artesiano. Tem os radicais da Amazônia. Os radicais, também, que são né? jovens nossos, que doam 1 ou 2 anos da vida deles e vão para trabalhar ou no sertão, ou nas Cracolândias, ou na Amazônia, com os ribeirinhos, com indígenas, com vários quilombolas. A gente tem vários projetos. Só que a gente não é assim, seguindo aquele princípio bíblico, né, de que uma mão faz, a outra não deve saber. A gente também não fica dando muita mídia, muito confete, divulgando isso, para não parecer que a gente está também apelando, né? Mas a gente tem vários projetos, vários. E também em nível mundial, né? A nossa junta de missões mundiais tem mais de 2 mil. Tem como escapar da mídia, o que deu na televisão. E às vezes a mídia, quando a mídia mídia vem até nós e eles propõem fazer uma matéria, a gente deixa eles divulgarem, mas a gente não fica buscando muito isso não. Mas a gente tem trabalho em várias nações do mundo e através desse trabalho a gente recebe. Então, 2 trabalhos que aqui em São Paulo são muito relevantes e já deram mídia, é a chamada Cristolândia, que é um projeto que nasceu aqui em São Paulo e acabou se espalhando hoje praticamente em todas as capitais do Brasil. Onde tem uma Cracolândia, a Igreja Batista vai lá e bota uma Cristolândia. Aluga um ponto perto da Cracolândia e atende os usuários, usuários com banho, com café da manhã, almoço, com janta, com corte de cabelo. Orientação. E todo tipo de orientação que ele precisar. Mas ele não é obrigado a fazer nada. Ele chega lá, ele quer comida, ele tem, ele quer banho, ele tem. Eu preciso de uma roupa nova, a gente tem para dar para ele. Então a Cristolândia ela faz esse atendimento social e humanitário para o usuário. Agora, se ele pedir recuperação, se ele pedir a comida, a gente dá a comida. Pediu a roupa, dá a roupa. Agora, se ele falar, eu quero sair dessa vida de droga. Aí a gente tem vários sítios de recuperação, onde esses alunos, que a gente chama de alunos, né? Porque os sítios são abertos, ninguém é obrigado a ficar lá, o portão fica aberto, é tudo aberto. Então, a maneira que a gente encontrou de tratar a dependência química foi nessa forma terapêutica e espiritual. Então não tem medicação, não tem obrigação, não tem nada forçado. A pessoa vai lá para o sítio e lá no sítio ele aprende a fazer pão, aprende a silcar a camisa, aprende a consertar carro. Cada sítio tem uma demanda de formação profissional. Então o aluno ali ele é tratado terapeuticamente, ele é tratado espiritualmente, é dado a ele uma profissão, e encaminha-se ele, as igrejas apoiam esse projeto, recebendo os alunos e encaminhando de volta ao mercado de trabalho. O legal é que esses projetos todos são financiados pelos membros da igreja. Financiados pela nossa denominação. Não aliás, me permita uma colocação, pastor. Eu acho que deveria haver, sim, um apoio do Estado, seja do governo federal, estadual e municipal, para atender essas denominações religiosas que têm esse trabalho social relevante. Aqui mesmo no Itaim Paulista tinha o SECOM, Centro de Convivência, né? Que reunia todas as crianças. Falava que era para criança, mas tinha adulto de 30 anos lá, que a idade mental parecendo de 3, 4 anos, e que a irmã Creuzinha ficava lá cuidando e encaminhando para tratamentos médicos e ajudando. Era um centro de convivência. Não avançava muito porque não tinha recurso, né? Para avançar mais. Mas é um tipo de trabalho que eu acho que o poder público precisa rever essa ideia de que não se deve colocar projetos com verba pública em denominações religiosas sérias, tão sérias como é a Igreja Eu acho que isso Batista. aí envolve o princípio da laicidade, né? O Estado é laico, então ele não pode ter envolvimento com religião, e envolve também um dos nossos princípios, que é a separação da igreja e do Estado. Então a Igreja Batista, ela não recebe nenhuma verba pública, ela prefere andar separada do Estado, apoiando... É uma própria escolha da própria igreja. Isso, então, a gente apoia, a gente ajuda, a gente prefere o caminho inverso. A gente ajuda o Estado e não o Estado ajudar a gente. Então um dos princípios batistas é a separação entre a igreja e o Estado. É porque houve um momento da história da igreja em que igreja e Estado se fundiram, né? E era a mesma coisa. A gente então prefere essa separação de forma que todas as igrejas do Brasil se unem em ofertas para custear todos esses projetos. Então, onde tem uma Cracolândia no Brasil, a Igreja Batista botou uma Cristolândia que age dessa forma. E aqui, no nosso interior do estado,
Infelizmente eu não posso dar muitos detalhes do local, por conta de questões também religiosas. Sim. Mas no interior do estado nós temos um sítio que recebe refugiados. Então todo refugiado, na sua imensa maioria do Oriente Médio, a gente sabe, lá tem sempre guerra, tem sempre, né? Afeganistão, né? Então, Ucrânia, a gente recebe, então refugiados chegam no aeroporto de Guarulhos. Quando eles não têm para onde ir, a gente oferece ir para esse sítio. Então a gente não faz nenhum proselitismo, que é você oferecer uma ajuda obrigando aquela pessoa a aceitar a sua religião. Sim. A gente não nem gosta e nem concorda com isso. Então, é lógico, nós somos batistas, se a pessoa pedir, se a pessoa perguntar, se a pessoa quiser, a gente tem a nossa mensagem e a nossa religião para oferecer. Sim. Mas esse não é o foco. O nosso foco é ajuda solidária, social e humanitária. Então a gente oferece o sítio, famílias inteiras vindas do Oriente Médio vão para esse sítio, ficam lá um período de tempo onde a gente dá. Quando eu digo a gente, é a nossa denominação, né? E a gente apoia esse projeto, porque a PIB Itaim é parceira de todos eles. E aí lá ele recebe aula de português, aula de cultura brasileira, aula de alguma profissão que ele queira exercer aqui no Brasil, alguma orientação. Encaminha as crianças para a educação. Isso. Alfabetiza as crianças em português e faz com que essa família, ou às vezes a pessoa que veio refugiada, ela aprenda, geralmente um processo que dura 1 ano. Então, todo dia lá eles têm aulas e ele aprende como é que funciona o Brasil, como é que funciona a cultura brasileira, o mercado de trabalho no Brasil. E quando essa família ou essas pessoas se sentem prontas e aptas, então o sítio, o nome do projeto é Vila Minha Pátria. Então lá é feito todo um processo assim, de alimentação, de tudo, para que as pessoas se sintam na pátria delas. Sim. Então elas comem, elas dormem, elas usam roupas como se elas estivessem lá no país delas. A gente tenta dar o choque cultural o menor possível. Então as igrejas são acionadas, as igrejas que têm mais estrutura, e é enviado, e alguma igreja recebe os refugiados e consegue arrumar um imóvel para eles morarem, e inseri-los no mercado de trabalho, e assim a gente vai, e mais de 100 refugiados já foram atendidos por esse projeto. Então a gente tem N projetos aí pelo Brasil e pelo mundo afora, e é para nós uma grande alegria poder servir a humanidade usando a fé. E é um exemplo também que fica para outras igrejas, né, que queiram também entrar mais de cabeça, né, nessa área social. Pois é, nós estamos caminhando para o fim desse nosso bate-papo aqui, né, pastor Manu, que está sendo muito bom, né? E sem falar aqui, que vocês que estão nos acompanhando aí, ver aqui o conhecimento que o pastor Manu está nos trazendo aqui nessa rápida entrevista. E para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é a seguinte: Jesus Cristo, né, e a mensagem do Evangelho são praticamente a base do cristianismo, né? Sim. Me explica um pouco melhor sobre isso. O que é essa mensagem do Evangelho, pastor? Muito bom, Divaldo, essa pergunta, porque ultimamente é um momento que a gente vive, né? A internet, a polarização. Então, infelizmente, o ser humano está muito voltado para a discussão, para a briga, para o embate, para o debate. E eu já sou mais pelo outro lado. Sou mais pela união, sou mais pela amizade, pela fraternidade, da gente dialogar ao invés de debater. Então, assim, existem algumas diferenças entre as igrejas, entre as denominações, entre as religiões. E eu acho, assim, muito desrespeitoso o que acontece ultimamente nas redes sociais. É muita gente desrespeitando a fé do outro, a religião do outro, né? A escolha do outro. Então, eu preciso respeitar. Essa é a minha posição. Se a pessoa decidiu não acreditar em nada, não crer em nada e não querer nada, é um direito dela. Sim. E ela continua um ser humano, continua tendo valor, continua tendo dignidade e merece meu respeito, minha amizade. Então é muita gente querendo impor as coisas para os outros. E eu não gosto disso. Acho que a gente pega mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então, a gente ser mais doce, mais amável, mais fraterno, isso vai ajudar e vai ser bom para todo mundo.
Então eu penso assim, que o que nos une é maior do que o que nos separa. E o que nos une é exatamente isso que você mencionou, Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Então, se o irmão, a irmã lá, eles são de outra igreja, eles têm outra doutrina, eles têm outra maneira de administrar a igreja, eles têm uma outra liturgia, uma outra prática diferente da minha, mas o que nos une é maior do que o que nos separa. Sim. Eles têm um ponto da doutrina deles é diferente do meu, sim, mas Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho é igual para nós dois. Então, seja católico, seja qualquer, sim, coisa que for. E a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Evangelho, né? É um termo grego, euangelion, que era um serviço de correios. O euangelion, ele é o correio, entre aspas, do Império Romano. Sim. Que dava as notícias para as pessoas, entregava as notícias, as mensagens. Então é como um carteiro que chega e te entrega uma carta, você abre e lê a mensagem. Sim. Então o império, quando o imperador tomava uma decisão, quando o império estava numa guerra, as pessoas ficavam em casa querendo saber notícias. Sim. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Sim. Então como é que as pessoas tinham notícia? O império, e isso começou com o Império Romano, foi uma inovação, sim, o império dava esse serviço para a sua população, cobrava o imposto, mas oferecia esse tipo de serviço. Nós vamos entregar as notícias na sua casa, ou lá na sua vila, ou lá na sua cidade, a notícia, sim, da guerra, a notícia do que o imperador decidiu, do que trocou um político, botou o fulano de tal, tirou o ciclano de tal, sim, deixou, né? Era o jornal da época. O jornal da época, tipo isso, sabe? É o Evangelion, que o pessoal geralmente traduz como boa nova, sim, mas é nesse sentido de boa nova. Você já sabe da nova, a nova notícia, sabe? A sim, boa nova quer dizer... Nem sempre era só boa, Nem né? sempre é só boa, porque às vezes chegava na casa da pessoa e entregava, olha, infelizmente seu filho foi pra guerra e morreu. Era uma notícia. E o Evangelion, e o cara que entregava a mensagem, ele era o evangelista. Entendeu? Entendi. Porque ele trabalha no Evangelion. Aí nasceu o Evangelho e evangelista. Porque foi um termo que Jesus se apropriou dele. Jesus era muito inteligente. Jesus é maravilhoso, Divaldo. Ele é top demais. Concordo. E Jesus, o que ele fez? Ele pegou esse termo que já existia, que era um serviço do Império Romano, e ele adaptou para os seus discípulos. Ele disse assim, ó, assim como o César tem o seu Evangelion, o serviço de entregar notícia do império, e os seus mensageiros, que são os evangelistas, então vocês entregarão as mensagens do meu reino. Então vocês serão os meus evangelistas, as minhas notícias. O César usa o Evangelion para entregar as notícias deles. Sim, vocês serão o meu Evangelion, vocês serão meus evangelistas. E aí, essa boa notícia que Jesus dá para a humanidade, que na verdade são várias boas notícias, mas a principal dela é: o ser humano é pecador e por isso ele se separou de Deus. Mas em Cristo, o ser humano pode se religar. E é daí que vem a palavra religião, de religare, um verbo em latim que significa religar com o que estava desligado. Então a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Sim. E a boa mensagem do Evangelho de Jesus, que é diferente do Evangelho de Roma, sim, é que existe uma esperança de religação com Deus. Essa esperança está em Cristo e Ele nos faz religar com o Eterno e garante para nós a vida eterna e toda a vida abundante que Ele também promete para nós. Então, amém. É isso. Amém.